Legado. Legado de Jigoro Kano e entender passo a passo o que ele fez, né? É isso que nós vamos tratar nessa última aula desse curso de biografia do judô, biografia de Jigoro Kano. É a biografia do judô porque é a biografia de Jigoro Kano, que foi ele o grande homem que desenvolveu o judô. Não só é que praticamente em nenhum lugar do mundo hoje se pratica judô diferente sem ser do judô Kodokan. Isso é um grande mérito dele. Esse processo educacional que ele desenvolveu é único, é incrível, espetacular. Vamos passar para nossa tela para a gente falar do legado. O pai da educação física japonesa entendia que o judô era um método de educação física e desenvolvimento pessoal. Mesmo após décadas do seu falecimento, suas ideias e propósitos seguem como referência para educadores em todo o mundo. Jigoro Kano não é só o pai do judô. Ele é o pai da educação física japonesa e ele entendia o processo. O mais importante da gente entender, que a gente esquece hoje, e a gente fala pouco sobre isso, é esse processo do método educacional. Processo do método educacional que desenvolve fisicamente e pessoalmente. Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, na visão oriental, a gente está falando de processo mental e espiritual, ok? Então isso faz parte do desenvolvimento do judô. Cronologia. Nasceu em 1860, ingressou numa escola privada. Essa é uma cronologia bem resumida, tá? Com alguns pontos relevantes, né? Ingressou em 1871 na escola privada em Tóquio. Entrou numa outra escola privada em Tóquio em 1873 para começar a ter aulas com professores em inglês e alemão, de professores nativos, né? Diretamente. E em 74 também ingressa na escola de línguas estrangeiras, uma relação muito forte com isso. Em 1875 ele ingressou na escola Kaisei, e a escola Kaisei é uma escola de judô, tá? Uma escola de judô. Essa escola inclusive existe até hoje, lá em Tóquio, ok? É uma escola que tem aulas, tem classes de escola normal e tem judô dentro da escola Kaisei, ok? Em 1877 ele entra na Tenshin Shinoryu para estudar com o sensei Hashinosuke Fukuda. Em 78 ele funda o primeiro clube de beisebol do Japão, dentro da escola Kaisei, Kaisei Baseball Club, né? Já do conhecimento dele com relação ao que ele viveu, né, com esses professores de línguas estrangeiras, né? Estudou Jujutsu na escola do mestre Masatomo Izou. Formou-se pela Universidade Imperial de Tóquio, Literatura, Ciências Políticas e Política Econômica, que é aquela aula ampla, né, depois de se aprofundar nos estudos para ser professor, né? Estudou Jujutsu na escola Kitoryu, com o mestre Tsunetoshi Rikugo. Em 1882 começa a dar palestras e mais tarde passou a ser professor em Gakushin, que é uma escola de ensino médio, né? Fundou a Kodokan também em 1882 e termina seus estudos de ciências estéticas. Estéticas? Tá errado estéticas, né? São ciências éticas e morais. Aqui tá digitado errado. Eu vou corrigir lá no texto que vai para vocês, ok? Em 1883 ele cria a escola dele para estudantes chineses, né? Que é o Kobukan. Passa a ser diretor dessa escola, ou seja, o conhecimento dele também do chinês ajuda nesse processo, né? Em 1874 se torna adido ao Palácio Imperial. Em 85 recebe a 7ª categoria imperial. Em 86 passa a ser vice-diretor do Gakushin, da escola média japonesa, e passa a ser essa 6ª categoria imperial. Aceita em 89 um cargo na Casa Imperial, faz a primeira viagem dele à Europa para conhecer organizações educacionais. Em 91 casa-se com Sumako, que é a filha mais velha do então embaixador coreano, Seisei Takesoe, por isso que ele começou até a desenvolver o coreano também como uma outra língua. Com ela teve 9 filhos, 6 meninas, 3 meninos, nem todos sobreviveram, tá? Tornou-se diretor da 5ª escola de 2º grau na prefeitura de Kumamoto. E em abril é nomeado conselheiro do ministro da Educação Nacional. Trabalha diretamente com o ministro da Educação.
torna-se diretor da primeira escola de segundo grau de Tóquio, vai subindo nessa categoria imperial. É muito importante esse processo. Isso muito graças ao desenvolvimento tanto dentro do judô, mas principalmente dentro da educação, não se esqueçam disso, né? Sai da escola, volta para a escola, cria a sociedade Zoshikai e funda os institutos Zenyo Seiki, Zenichi, para a cultura de jovens, e editou essa revista que é a Kokusai, que fala sobre educação e sobre métodos educacionais, ok? Primeiro diretor da educação primária no Ministério da Educação, presidente da comissão do Butokukai, do Dainippon Butokukai, que é o Centro de Estudos das Artes Marciais do Japão. Ele é presidente, ele é o diretor lá por muitos anos. E a sede era em Kyoto e ele presidia de Tóquio, pra vocês terem uma ideia. E viajando pelo mundo, né? Que ele viajava pelo mundo o tempo todo. Se torna mais uma vez diretor da escola normal de Tóquio. E nesse período o judô e o kendo é a hora que ele explode. Lembra que eu falei com vocês? Que no início de 1900 até 1910, essas duas artes marciais elas bombam. Pela influência também do Jigoro Kano, porque leva elas para dentro da escola, por causa da questão do torneio da polícia, que já aconteceu. Então, dentro das polícias já se tem essas duas artes, então elas realmente tomam um grande porte, ok? Foi enviado 2 vezes à China pelo Ministro Nacional em missão cultural, já se torna 4º na categoria imperial. Aqui fundou na Butokukai os 3 primeiros katas do judô, especificamente. E aqui a gente está falando dos Randori no Kata e do Ju no Kata. Porque o Kimi no Kata ele é adaptado dentro da Nippon Butokukai. Torna-se o primeiro-ministro membro do Comitê Olímpico Internacional. Primeiro membro do Comitê Olímpico Internacional asiático. Ok? Muito importante. E nesse ano ele faz um negócio muito importante, que é modificar os estatutos da Kodokan para tornar a Kodokan uma entidade pública. Tá? Isso é uma informação muito importante, muito relevante. É eleito presidente da Federação Desportiva do Japão, depois que criada. Tá? É o primeiro presidente, ok? A gente não fala aqui não, mas ele é o primeiro presidente. Vem à Europa e à América do Norte. Fundou a revista Kodokan, já é a 2ª revista que ele funda. Recebe do rei da Suécia por ter participado ativamente da organização dos 7º Jogos Olímpicos a medalha de honra ao mérito, ou seja, está completamente envolvido já nesse processo desportivo dentro do mundo. E a partir de 1920 ele começa a se dedicar um pouco mais ao judô. E em julho assiste aos Jogos Olímpicos na Antuérpia, visitando depois a Europa. Em 1921, se afasta da presidência da Federação Desportiva para dar mais envolvimento ao judô. Né? Em 1922, é eleito membro da Casa dos Nobres, que é um cargo político dentro do Japão. É nomeado professor honorário da Escola Normal Superior de Tóquio. Esteve presente nos Jogos Olímpicos em Amsterdã, como membro do COI. Viaja para os Estados Unidos para assistir aos Jogos Olímpicos em Los Angeles. Torna-se novamente conselheiro do Gabinete de Educação Física do Japão, no qual ele já até presidiu, mais para trás aí, né? E participou por 2 vezes do Conselho dos Jogos Olímpicos, que lançaram o convite para os Jogos Japoneses. Assiste aos 11º Jogos Olímpicos de Berlim e está na reunião do COI, onde propõe que Tóquio fosse escolhida como sede dos 12º Jogos Olímpicos. Morre em 4 de maio na viagem de volta. E quando morre, recebe o título póstumo de 2º grau imperial. Bom, essa cronologia não é uma cronologia muito detalhada, apesar de ter vários itens, como a gente leu. Você vê que tem muitos itens falando sobre judô, mas tem muitas coisas relacionadas com o esporte em geral e muitas coisas relacionadas com a educação. Jigoro Kano é um homem que muito além do tempo dele. Muito além do tempo dele. Eu creio que hoje Jigoro Kano, com a mentalidade de quando ele viveu, ainda seria além do tempo dele. É isso, senhores. Conhecemos um pouco da história de Jigoro Kano. Como eu sempre digo, não se baseie apenas nisso aqui. Isso aqui não é a verdade absoluta. Estude. Faça como Jigoro Kano disse. Estude a filosofia. Estude os princípios. Estude a história. Que só assim nós vamos continuar evoluindo essa arte marcial e esse legado desse grande homem
um dos maiores que já pisou nessa terra. Um grande abraço, bons estudos.